Prosseguindo aqui, meus irmãos, as mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual. Então, o mundo virtual se tornou uma grande seara para que a boa semente seja lançada. Essa expressão que esse subtópico nos traz, a seara virtual, nos chama para uma reflexão ética do ponto de vista cristão. Porque nós podemos pensar, e você pode pensar, qual seria o limite do ID de Jesus, né? Qual seria o limite? O limite do ID de Jesus seria o mundo real, a pregação no mundo real? Porque essa experiência com o mundo virtual é muito recente, é relativamente recente, se nós considerarmos a existência da humanidade. Ela é recente. Então, qual seria o limite do ID de Jesus? Nós temos uma resposta que nós podemos encontrar na parábola do semeador, capítulo 13, o comentador parafraseia alguns pontos dessa parábola. Capítulo 13, o versículo 3, a parte final diz que Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. E aí você em casa vai ter a oportunidade de folhear e rememorar esta parábola. E você vai perceber que o semeador, ao semear, ele não escolheu o terreno. Ele não escolheu o terreno, ele simplesmente saiu a semear. A boa semente, a semente boa, que é a palavra de Deus, ela caiu em diversos terrenos, mas não por escolha desse semeador, ele simplesmente semeou. Então isso nos mostra que não existe esse limite entre o virtual e o real para semear. A primeira verdade é que semeador é semeador porque semeia, e a segunda verdade é que o semeador não escolhe o campo, o terreno em que vai semear. Ele não escolhe, ele semeia. E nós, enquanto semeadores, nós temos que nos apropriar dessa verdade bíblica. Então, seja no ambiente real ou no ambiente virtual, quando nós falamos do ID de Jesus, é o mesmo que dizer que nós fomos chamados para semear, e se existe esse ambiente, se existe ali coração de pessoas que podem ser alcançados, pessoas que podem receber essa semente, lá também nós precisamos lançar esta preciosa semente. Não podemos escolher qual campo nós vamos semear. E aí, quando formos para as redes sociais, um ponto interessante é que nós devemos priorizar justamente a semeadura, levar a palavra de Deus. As redes sociais não foram criadas, acredite, elas não foram criadas, pelo menos pelos idealizadores, para este propósito. Não foram criadas para a propagação do reino de Deus. Não foram. Pelo menos para os idealizadores. Era para coisas supérfluas do dia a dia, postar situações que não edificavam no ponto de vista cristão para o reino de Deus, para o crescimento do reino. Mas nós, pela orientação do Espírito Santo, uma vez em posse dessas ferramentas que são poderosas, o alcance é muito grande. Podemos alcançar pessoas que de repente por alguma situação não iria na igreja, mas a partir de uma palavra recebida em um ambiente virtual, desperta o desejo de ir até a igreja e começar a participar de uma comunidade cristã. São propiciados por essas ferramentas que são recentes, mas que estão aí e estão ao nosso dispor. Agora, o nosso cuidado, né? O nosso cuidado é, quando estivermos nesta seara, como é que nós vamos nos portar? Nós vamos nos utilizar dela para propagar as verdades bíblicas? Aí fica uma reflexão para mim, para você que está nos vendo, como nós temos nos utilizado dessas ferramentas? É só para postar algo relacionado ao engrandecimento do nosso eu, coisas supérfluas? Não estou dizendo que eventualmente você não pode colocar uma foto, não é isso, não estou trazendo proibitivo para ninguém, não cabe a mim fazer isso aqui. Mas é uma reflexão, será que nós estamos usando esta ferramenta enquanto cristãos para servir ao nosso Senhor e servir sobretudo do que diz respeito à propagação de sua palavra, lançar a boa semente? Nós estamos utilizando esses espaços e estamos lançando a boa semente enquanto semeadores que fomos constituídos pelo nosso Deus? Fica essa reflexão para todos nós. De volta aqui agora com o segundo subtópico do tópico de número 4, sobre as mídias sociais e o ID de Jesus. Existe uma responsabilidade dada por Cristo a todos aqueles que foram alcançados por Ele, treinados por Ele, e Ele investiu, capacitou pessoas para cumprir esse ID.
Nos dias dos discípulos, dos apóstolos, nós percebemos que existiam características próprias daquele contexto. Hoje, nós temos a mesma missão, a mesma responsabilidade dada pelo mesmo Deus, mas também a realidade de hoje é totalmente diferente da realidade dos dias dos discípulos. As características do povo hoje são características distintas também, culturais, no nível tecnológico também é bem diferente. Então, o pastoreio virtual, nós percebemos aqui que através das redes sociais nós temos condição de alcançar muitas pessoas que talvez nós levaríamos muito tempo ou gastaríamos muitas horas para estar indo de casa em casa. Então, essa ferramenta, ela é muito boa, principalmente para a interação. Quem é que não gosta de receber uma mensagem, principalmente do seu líder, do seu pastor, dizendo: meu irmão, a paz do Senhor, e ali liberar aquela palavra de bênção, aquela palavra onde a pessoa possa se sentir melhor ou possa também retribuir com outra mensagem. Então, essa interação, ela é saudável. Eu tenho uma boa experiência em 2020, quando a pandemia veio. Eu estava cuidando de um grupo de novos convertidos ali em Espigão do Oeste, e ali eu marcava encontro via Facebook em tal e tal horário para ministrar as aulas do discipulado. Imagina só, nós não poderíamos nos reunir, estava proibido, estava todo mundo de quarentena, e ali nós marcávamos certo período, eu mandava um zap para cada um e dizia: em tal horário eu vou estar ministrando a aula tal. Eu consegui, porque novo convertido tem que estar junto, presencialmente, acompanhando, orando, abençoando. Eu consegui levar pelo menos uma boa temporada daquela pandemia que a igreja ficou travada de tudo, através da rede social, reunindo uma boa quantidade ali e expondo uma rica lição do discipulado. Então, essa ferramenta, aqui o comentarista diz: o pastor deve fomentar a criação de grupos em sua congregação. Hoje, uma boa parte dos nossos pastores entendem essa realidade, que facilita a interação. Eu, pelo menos, gosto de colocar um vídeo lá, aí, além dos irmãos que são pastoreados por nós, ouvir eu falar, estão vendo também a cara ali. E atualmente, por exemplo, eu estou postando todo dia uma fotinha e coloco lá, período de oração. Estamos em 47 dias de oração, das 5 às 7, e a intenção não é mostrar a minha cara, a intenção é dizer: nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor. Aí eu coloco lá: vem orar conosco, vem para o templo. Então, as redes sociais, não tendo restrições, por causa de pandemia, que a gente viu que é uma realidade, pode fechar tudo, não tendo restrições, as redes sociais podem contribuir para a finalidade. Prática da doutrina, na perseverança na doutrina da palavra do Senhor, prática da comunhão. Temos ali promovido a comunhão entre os irmãos, sempre enfatizando: irmãos, conversem, dialoguem. Às vezes você tem um problema, e a solução está na conversa com aquele irmão que já passou por aquele problema. Às vezes você está com um tipo de enfermidade e às vezes tem aquela receita caseira que o irmão pode te dar. Então, as redes sociais também, elas devam ser utilizadas para essa interação. Então, os veículos, como coloca aqui, não são meros veículos de informação, mas, sobretudo, interação. Aqueles que optam por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma oportunidade de promover o reino de Deus. Quando eu vim para Rolim de Moura, o propósito nosso não era assumir nenhuma igreja para pastorear. Eu me organizei, comprei alguns materiais e todo dia eu fazia uma live das 6 às 6h30, até antes do culto. E ali eu conseguia reunir. Ali, nessas lives que eu fazia, da pandemia até para cá, em 2021 até, eu consegui reunir pessoas que eu jamais conseguiria reunir em uma sala, em um templo. Eu consegui reunir pessoas em algumas lives
pessoas que foram criadas comigo lá na cidadezinha onde eu fui criado. Eles entravam: ô Alexandre, estou com saudade de tu. E ali eu falando a palavra do Senhor: que bom que tu está no caminho certo, que bom que tu está abençoado. E ali eu tinha aquela interação e tive a oportunidade de ministrar uma palavra e também orar através dessa ferramenta por pessoas que eu jamais teria a oportunidade de orar presencialmente. Talvez eles não me dariam espaço, mas a rede social me proporcionou isso. Essas são algumas das coisas que aconteceram na minha vida, mas temos muitas outras experiências benéficas, né, da utilização desses meios, desses recursos para promover a obra de Deus. Faça isso também, invista teu tempo, o tempo que você tiver, né, compartilhe esse material. Alguém precisa ser alcançado e a missão que Jesus deu para os seus discípulos primeiros é a mesma, com a mesma responsabilidade, mas o cenário é diferente. Mas Deus nos dá criatividade e capacidade para usar tudo que temos à disposição para a glória e louvor do nome do Senhor. Queremos chegar aqui à conclusão dizendo que chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, né? Expondo, né, pessoas que não vigiam, pessoas que estão se utilizando de forma a não glorificar o nome do Senhor, e em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas sobretudo como ele pode converter num terreno fértil, na qual a semente da palavra pode ser semeada, tá bom? Então que você possa em todo e qualquer tempo interagir, agir e à medida das suas possibilidades também utilizar os recursos midiáticos para promover a glória e o louvor do nome do Senhor. Neste precioso momento, nós estaremos orando por você e com você. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, conectamos propósitos, conectamos, Senhor, intenções, conectamos, Senhor, corações desejosos de continuar dando sequência ao Teu ID, à Tua missão. Entregue, Senhor, a cada servo e serva do Senhor. Pai, este assunto, Senhor, sobre a sutileza das redes sociais, que o adversário tem utilizado para promover o mundanismo, o egocentrismo, promover o antropocentrismo, onde o ser humano, Senhor, é que deva estar em evidência, onde a matéria está acima do Criador de todas as coisas. Mas nós levantamos, Senhor, a bandeira do Evangelho, a proposta do Senhor, para em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer época, nós possamos, Senhor, focar em Ti e a partir de Ti, Senhor, atuar, seja, Senhor, no mundo material, na interação física, presencial, nos templos, na família, no trabalho, ou seja, também nos utilizando das redes sociais, que hoje, Senhor, abrange uma boa parte, Senhor, não só, Senhor, de diversas áreas, Senhor, de distrações, de jogos, mas abrange também, Senhor, uma área muito maior, Senhor, no trabalho. Muito se utiliza como ferramenta de trabalho, como ferramentas de construção familiar, alguém que está com o seu parente em outro estado, em outro país, facilita, Pai, é grande, Senhor, essa demanda, mas em nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor preserve a identidade da Tua igreja, Senhor, nas redes sociais, que o Senhor levante crentes que entendam o Teu propósito e possam glorificar e promover, Senhor, o Teu Evangelho. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal, toda a investida do adversário e através deste meio, inclusive, que estamos usando no EBD em família, uma família para instruir a sua, o Senhor possa usar pessoas também, Senhor, para fazer com que este veículo cresça, esta página alcance, Senhor, uma dimensão gigantesca, porque o nosso propósito maior é glorificar o Teu nome, é engrandecer a Ti, é semear as boas notícias, Pai, em um mundo cheio de má notícia, em um mundo, Senhor,
Senhor afundado no pecado, existe uma igreja plantada dizendo que existe um Deus santo que quer pessoas dedicadas e consagradas, vivendo os seus propósitos aqui na terra. Assim, Senhor, nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus em Cristo abençoe a tua vida, e aproveita e compartilha esse material com um crente que você sabe que precisa ouvir estas verdades. Em nome de Jesus, até a próxima, se Deus assim nos permitir.